Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 1. Com quantos bois se tange uma rabeca? É praticamente consensual na história do Brasil que o século XX tenha consolidado o discurso, ainda hoje recorrente, de que a arte e a cultura, nas expressões da literatura, teatro, belas artes, etc., modulam suas forças produtivas entre os polos do erudito e do popular. Consolidou-se também, no século passado, o discurso de que a música, de modo especial, entre outras expressões artísticas, dispõe de uma imensa capacidade socializadora, aglutinadora, seja sob o signo da nacionalidade ou sobre o signo da religiosidade do povo brasileiro. De modo que as canções que todos nós aprendemos a cantar, tocar e reconhecer como familiares ou prediletas durante nossa vida, podem falar muito sobre nós mesmos, sobre quem somos e de onde viemos. Não é diferente com os rabequeiros e rabequeiras de que vamos tratar nessa série. A música de rabeca atravessa territorialidades e identidades, tanto nas tocadas do período colonial, quanto nas que hoje ouvimos em plataformas digitais de música. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso primeiro de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Láfia Filmes de Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos, em transmissões mensais e ao vivo, mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. O boi, figura de expressão cultural no Brasil, remonta a algumas das formas simbólicas de antiquíssimos temas da humanidade, tais como a morte e a ressurreição, o sagrado e o profano, a conduta e o castigo, e ainda outras camadas de representação presentes em folguedos populares e danças dramáticas pelo mundo afora. Essas camadas simbólicas formariam, então, uma dimensão imaterial do boi, com suas significações próprias em diferentes culturas. Trata-se de um patrimônio impalpável, que está ligado aos saberes, representações e modos de vida. Já em sua dimensão material, a dança dramática de boi no Brasil também dispõe de adereços, figurinos, objetos e instrumentos musicais tradicionalmente usados na brincadeira, como é o caso da rabeca. Ao mesmo tempo em que na pecuária, propriamente dita, desde a economia colonial, o pastoreio do boi participou da expansão dos domínios territoriais, expulsando e dizimando povos originários no sertão pelo Brasil adentro. Pois bem, seja como consequência de expansão colonizadora, seja como fonte vital de criação simbólica e transcendência, ou mesmo como manifestação ritual de religiosidade e drama, a rabeca, nas expressões culturais do boi, configura um canal de fruição e difusão musical que é recorrente em diversas regiões do Brasil. O boi participa, portanto, com esse lastro material e imaterial, de um imaginário social em torno da rabeca brasileira, cujos elementos musicais, que seriam de tradição ibérica, passaram por apropriações e reinvenções culturais nativas desde o século XVI.
É como diz o professor Agostinho Lima, da UFRN, que está entre os principais pesquisadores de rabeca em nosso país. Abre aspas. A rabeca e sua música seguiram o mesmo caminho de nossa ocupação territorial, do mar ao sertão. Fecha aspas. E hoje sabemos, por documentações historiográficas no Nordeste brasileiro, que foi justamente esse o mesmo caminho, ou seja, do mar ao sertão, que fez o boi e o colonizador. Portanto, eis o primeiro ponto em comum entre o instrumento, que aqui mais nos interessa, e a geografia da cultura colonial, ou seja, essa relação entre a pecuária e a música. Talvez por esse motivo comum e abrangente da colonização brasileira, os bois e as rabecas, com seus cancioneiros, aboios, danças e festas, sejam tão reincidentes de norte a sul do Brasil. E tanto nos folguedos quanto na poesia de tradição oral, é inegável que o boi se relaciona bastante com a música de rabeca, sendo frequentemente referenciado como parte de um repertório importante, de uma linguagem, uma identidade social partilhada entre rabequeiros. O boi de reis, bumba meu boi, boi de mamão, boizinho, boi calemba, e mesmo o cavalo marinho, que é uma das variações da brincadeira do boi de armação no Brasil, fornecem então molduras abrangentes por meio das quais a rabeca ganha sentido de expressão cultural em diferentes territórios. Pois nas palavras de Mário de Andrade, o boi seria uma das constâncias mais fortes do povo brasileiro e que se tornou também a mais complexa, estranha e original de todas as nossas danças dramáticas. Ou, como acentuou Câmara Cascudo ao afirmar que o Bumba Meu Boi é o alto de excepcional plasticidade e de mais intensa penetração afetuosa. Ele diz, é o primeiro alto nacional na legitimidade temática e lírica e no poder assimilador, constante e poderoso. Criações literárias de Mário de Andrade, tais como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ajudaram a consagrar o boi como o bicho nacional por excelência, pois se encontrava referido de norte a sul do país, tanto nas zonas de pastoreio como nos lugares sem gado. E ao relacionarmos aqui a rabeca brasileira com a figura do boi, que dança ao som de sua música, queremos investigar a metáfora da nacionalidade como influenciadora de nossas culturas diversas desde o século XX. Pois, segundo Mário de Andrade, num país sem unidade e de grande extensão territorial, como é o Brasil, a pátria seria quase uma quimera, onde o boi, ou a dança e a música que o consagra, funcionaria como um poderoso elemento unanimizador dos indivíduos. Entretanto, na composição dessa geografia colonial da rabeca, não basta contar apenas os folguedos. Para abranger todos os toques de rabeca na chamada cultura popular, existem muitas invenções ligadas ao boi, que passam ao largo das danças dramáticas e dos festejos comunitários, ou dos rituais coletivos, celebrações populares. O boi também é tema de criações, digamos, autorais, individualizadas na cultura poético-musical da rabeca brasileira. O próprio Mário de Andrade ilustra essa íntima relação entre o boi e a criação da música por rabequeiros, ao relatar o encontro que teve com um músico na zona da mata pernambucana. Na ocasião, com os sons reproduzidos em seu instrumento, o tal rabequeiro comentava ao pesquisador a sua criação musical. Isso lá no final da década de 20. A descrição sonora que o rabequeiro fazia era de uma boiada, sendo tangida por um vaqueiro. O tal episódio foi relatado por Mário de Andrade como um acontecimento de grande força e riqueza criativa de um verdadeiro compositor. Vejamos um trecho da fala do escritor paulista, publicada no livro Os Cocos, em 1984, graças à organização editorial de Oneida Alvarenga. Abre aspas.
e tocou para mim escutar uma espécie de monstrengo sublime que intitulara A Boiada. Às vezes parava a execução para me contar o que estava se passando no violino. Eram os bois saindo no campo, eram os vaqueiros ajuntando o comboio, era o trote miudinho no estradão, o estouro, o aboio de vaqueiro dominando os bichos assustados. Fecha aspas. Ah, o que eu não daria para ouvir essa música de Rabeca no final dos anos 20. Ou para testemunhar Chico Antônio cantando o seu famoso Boi Tungão. Ou ainda ouvir soar a antiga Rabeca de Fabião das Queimadas no Rio Grande do Norte, apresentando o romance do Boi da Mão de Pau. E quem quiser saber mais sobre Fabião das Queimadas, pode assistir no YouTube o episódio A Rabeca Alforriada de Fabião das Queimadas, em que eu entrevistei Agostinho Lima, Alício Amaral e Irani Medeiros sobre esses temas. O fato é que basta considerar os rabequeiros Vilemão Trindade e Fabião das Queimadas, por exemplo, para começar a constatar que, de fato, é com muitos bois que se tange uma rabeca no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre os bois desses rabequeiros. No início do século XX, Vilemão e Fabião foram rabequeiros contemporâneos entre si no agreste potiguar. E uma análise dos diferentes bois aos quais devotaram suas rabecas pode, aliás, nos ajudar a pensar o debate anunciado minutos atrás. O debate sobre o papel do indivíduo e o papel da comunidade nas rupturas e continuidades da tradição da rabeca. Trata-se de um tema que atravessa o folclorismo desde a Europa moderna do século XVIII até os nossos dias. É como se fosse uma disputa entre as diferentes respostas possíveis para entender as transformações da música popular. Como responder, por exemplo, se foi um certo luthier, ou seja, um certo indivíduo construtor de instrumentos, que resolveu encurtar o braço da rabeca chuleira na tradição portuguesa? Ou será que, na verdade, foi a tradição cultural, comunitária, e não o indivíduo, que moldou o gosto pelo som mais agudo do instrumento e, portanto, demandou o encurtamento do braço da tal rabeca chuleira? Claro que são perguntas retóricas que nos instigam, como pesquisadores, a pensar as relações entre indivíduo e sociedade, estabelecidas nas dinâmicas culturais. Seja no caso da rabeca chuleira em Portugal, ou no caso das rabecas ligadas aos festejos de boi no Brasil, pretendemos, com esse procedimento reflexivo e comparativo, imaginar possíveis chaves de entendimento das trocas e ou apropriações culturais que fazem os rabequeiros variarem suas rabecas e seus repertórios de música no decorrer da história. Seja nos folguedos populares, como o Boi de Fontes, em que tocava Vilemão Trindade, ou seja na rabeca de romanceiros, como a de Fabião das Queimadas, nós podemos propor alguns estudos de caso, em que as modulações entre indivíduo e comunidade possam ajudar a responder se a tradição cultural da música de boi conforma e limita a criatividade do rabequeiro, ou se é ela mesma, a tradição, que nos convida à invenção de novas formas musicais na rabeca. Claro que, provavelmente, os dois lados estejam implicados nesses movimentos, Mas adoraríamos saber mais detalhes dessa reciprocidade, entre comunidade e indivíduo na música de rabeca. Mas, por enquanto, voltemos aos respectivos usos da rabeca no boi de Vilemão e no boi de Fabião. Seriam eles duas referências primeiras da documentação historiográfica, etnográfica, que nos permitiriam pensar os tipos de rabequeiros que hoje são muito celebrados no Brasil. Rabequeiros tais como o mestre alagoano Nelson da Rabeca, que estaria mais próximo do tipo Fabião, ou seja, um rabequeiro solista, criador, compositor, e também o mestre pernambucano Luiz Paixão, que, ao contrário, estaria mais próximo ao tipo Vilemão,
digamos, né, guardião do repertório de folguedo e dos festejos comunitários. E se escolhemos Vilemão e Fabião como exemplos matriciais dessa tipificação ideal, é por dois motivos principais. Primeiro, pelo recorte temporal, como já dissemos, né? Uma vez que eles foram rabequeiros contemporâneos no agreste do Rio Grande do Norte, na virada do século XIX para o século XX. E segundo, por um recorte documental, pois ambos fizeram parte do colecionamento de expressões culturais documentadas e classificadas por Câmara Cascudo e Mário de Andrade em diferentes modos e ocasiões de suas pesquisas. Além do fato de que o boi está presente na relação de amizade entre os dois eminentes escritores brasileiros, especialmente no encontro de 1928, que eles tiveram na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, ocasião em que Mário de Andrade ganhou o apelido de Doutor Boi, de tanto ele querer saber sobre o assunto ao lado de Câmara Cascudo, cujo tema folclórico também aparece entre seus primeiros textos publicados em São Paulo, com o título de O Aboiador, na revista Brasil, em 1920. Ambos os estudiosos, pesquisadores, considerados protagonistas de uma geração de importantes etnógrafos, folcloristas do Brasil, mantiveram, além disso tudo, uma correspondência longeva, de 20 anos, né? E nessa correspondência a gente percebe essa esperança quase missionária, né? Que a partir dessas documentações da tradição oral tentarem compreender melhor a história, a língua e a própria cultura brasileira entre os outros povos do mundo. De modo que, se hoje consideramos o boi como elemento representativo ligado à ideia de uma identidade nacional, é porque de alguma forma consolidou-se a imaginação de que este bem simbólico articula diferentes partes de nossa nação. Uma nação inteiramente forjada no amálgama de africanos, ameríndios e europeus. Ou seja, a partir do quadro discursivo que referencia o corpus identitário da cultura brasileira no século XX, o boi passa a ser considerado uma expressão do populário nacional, pois abriga algumas das interações interétnicas, cujas particularidades, estilísticas, religiosas, morais, linguísticas, se misturam e transformam o repertório de canções tocadas, até que chegamos à diversidade da rabeca no Brasil contemporâneo. E para saber um pouco mais a respeito dessa diversidade da rabeca, convidamos o ouvinte a assistir no YouTube o episódio Rabecas Caiçaras, Potiguaras, Cariris, em que eu entrevistei os rabequeiros Fabrício Cardoso, Fernando Alcântara e Jean Alex sobre esses temas. O fato é que Vilemão e Fabião tangiam suas rabecas devotadas a dois diferentes bois, um boi de folguedo e um boi de romance, respectivamente. Mas ambos articuladores do boi como símbolo totêmico, ou seja, de um pensamento mítico. E quando distinguimos o uso da rabeca que fazia Vilemão no boi de folguedo, em contraste à rabeca de Fabião no boi de romance, é porque acreditamos que a expressão musical que se integra à dança dramática, ou a expressão musical que integra a rabeca a outro gênero performativo, digamos mais poético, como é o romance de Fabião, é ainda hoje muito generalizada. É preciso que essas diferenças sejam ainda melhor detalhadas. Portanto, a distinção dessas tipicidades relativas ao boi de Vilemão e o boi de Fabião seria uma tentativa de justamente detalhar esses aspectos, que ainda são muito gerais, sobre a música de rabeca no Brasil. Para evitar uma homogeneidade folclórica da rabeca no boi, como se toda rabeca de boi fosse igual, essa rabeca de boi que muitas vezes é considerada dentro da cultura popular como se fosse uma categoria inteiriça, monolítica, precisamos ressaltar diferenças específicas existentes nas práticas musicais
de cada um desses rabequeiros, em seus contextos locais e seus bois. Quer dizer, o boi lá de Paranaguá não é igual ao boi lá de Belém, que não é igual ao boi de Natal, enfim. E os seus repertórios da rabeca são diferentes, né? A hipótese é que, se nesses casos arquetípicos, né, vamos chamar assim, do boi de Fabião e do boi de Vilemão, o repertório musical é organizado e apreendido de maneiras diferentes, né? Diferentes deveriam ser nossas formas de olhar para essa música em cada um desses casos. Talvez até possamos tratar desses rabequeiros em diferentes âmbitos de sua consciência profissional, ou diferentes modos de construir o seu próprio ofício. Pois no âmbito do boi de romance, por exemplo, em Fabião, em que existe qualquer coisa que se possa chamar de remuneração, porque Fabião, o poeta cantador, o rabequeiro teve a oportunidade de se afastar mais das funções, digamos, religiosas e comunitárias típicas do boi de folguedo, né? E conseguiu juntar seu dinheirinho cantando nas fazendas e sítios e comprar sua própria alforria, como conta a história. Ou seja, tem uma coisa ligada à profissionalização aí, que não só permitiu Fabião comprar sua própria alforria, mas também iniciar um modelo, aí que está um modelo sociocultural, né, encontrado em rabequeiros posteriores, tais como Cego Oliveira, no Ceará, e outros rabequeiros romanceiros, né? Esse modelo idealizado do boi de Fabião aproxima mais o músico de uma expressão reveladora da sua técnica pessoal, individualizada, e de uma vida interior mais dinâmica, expressada em apresentações pelas praças, feiras, sítios, festas de vaquejada, etc. Por falar em festas de vaquejada, décadas antes de Cego Oliveira, Fabião das Queimadas, no Rio Grande do Norte, era considerado um verdadeiro repórter das gestas de boi, tendo criado variados romances que apresentava ao som da rabeca o boi da mão de pau, a vaquejada na fazenda Belo Monte, o boi piranha, o ABC do boi piranha, o cavalo moleque fogoso, a besta de Joana Gomes, a vaca lisa vermelha, o boi surubim, etc. Inclusive este último, o boi surubim, foi tema de comentários de Mário de Andrade por ocasião da publicação do livro Vaqueiros e Cantadores, em que Câmara Cascudo dedica o capítulo a Fabião das Queimadas. Diferentemente desses bois de romance e suas formas recitativas e musicais da oralidade poética em rabequeiros cantadores, os bois de folguedo apresentam outras características, e vamos registrar aqui algumas delas. As brincadeiras de boi pelo Brasil costumam modular entre os elementos do sagrado e do profano, referenciados na cultura colonial. E tanto em modos musicais quanto coreográficos, o Boi de Reis, por exemplo, conta com a mobilização de inúmeras representações de figuras do drama cênico, né, que são disponibilizadas e partilhadas para uma brincadeira coletiva. O rabequeiro, portanto, participa como sustentador melódico dos versos que são cantados e dançados, né? E o rabequeiro vai fazendo coro a isso, introduções, entremeios, etc. E quem tiver mais interesse sobre esse tema pode assistir no YouTube o episódio Cantares e Dançares da Rabeca Brasileira, onde eu entrevistei os rabequeiros Antônio Nóbrega, Aurélio Domingues e Maciel Salu sobre esses assuntos. Se para a pesquisadora Elizabeth Travassos a reflexão mario-de-andradiana sobre música popular no Brasil vinculou-se ao problema mais amplo da oposição entre indivíduo e sociedade, poderíamos pensar a música de rabeca no Boi de Vilemão e no Boi de Fabião como dispositivos de análise desse debate. Já sobre o encontro de Mário
e cascudo, com 2 diferentes rabequeiros no Agreste Potiguar, poderíamos propor uma história antropológica das diferentes fontes e documentações que formaram esse quadro discursivo sobre rabeca vinculada ao boi no Brasil. O que esses casos nos teriam a dizer sobre os modos com que a geração de folcloristas do início do século XX gestaram um interesse posterior da etnomusicologia pela rabeca brasileira? Seria uma das questões de partida para uma dissertação de mestrado e uma singela contribuição para a literatura sobre rabeca no Brasil. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico, e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou indicar para vocês o CD de 2009 de Ciba Veloso e Roberto Correia, e também o livro de Jorge Linenburg de 2017, intitulado As Rabecas Brasileiras, na obra de Mário de Andrade. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Sou Aglaia Costa, pernambucana, sou rabequeira, atuo na Orquestra Sinfônica do Recife desde 88. Tenho meu trabalho Concerto para Rabeca, que é um quarteto de cordas e percussão popular. Eu agradeço ao Caio pelo convite de participar desse projeto, que foi maravilhoso, fazer parte dele. E cada vez mais vamos nos unir para fortalecer essa rabeca. Bora, turma! Aqui Maquito Vieira, falando de Fortaleza, Ceará, rabequeiro, pesquisador aqui da cultura do povo, passando aí para dar um salve para esse projeto da memória da rabeca brasileira. É isso aí, vamos para frente! Salve, meu povo! Meu nome é Léo Correia, eu sou nascido e criado em São Paulo, mais precisamente ali no bairro da Vila Madalena. Hoje eu me encontro morando na França e aqui eu desenvolvo um trabalho voltado ao forró de rabeca. E é isso aí, deixo um forte abraço, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto Memórias da Rabeca Brasileira, e seguimos aí perpetuando e levando esse instrumento maravilhoso para o mundo. Tchau, tchau. Salve, salve galera, sou Daniel Carvalho, músico e rabequeiro de Brasília, toco no grupo Raiz de Macaúba e tenho um canal dedicado ao ensino da rabeca chamado A Rabeca Brasileira. Estou muito feliz de poder passar aqui e deixar meus parabéns para esse lindo projeto, o Memórias da Rabeca Brasileira. Essa série especial de podcast está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.